Boa tarde, minha gente. Vamos lá, mais uma aula. Espero que vocês estejam assistindo, prestem atenção até o final, porque estarei fazendo perguntas, tá certo? E quero que vocês copiem no caderno as perguntas que eu vou fazer no decorrer do vídeo e respondam, ok? Então, hoje vamos ver o percurso 12, na página 96. A teoria da deriva continental e das placas tectônicas. Como já diz o tema, são teorias, certo? São estudos que foram feitos por alguns estudiosos teóricos e que estão encaixados na geografia, ok? Vamos lá, então. Irei compartilhar a tela, o conteúdo com vocês. Vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer a teoria, né, do interior da Terra. Estudamos até agora elementos referentes à superfície da Terra, né, como os diferentes espaços, paisagens, relevos, além de características astronômicas, como a incidência dos raios solares no planeta e os movimentos da Terra no universo. Todas essas características dizem respeito à parte externa do planeta, mas o que haveria em seu interior, né? Já viu sobre o exterior, as planícies, o relevo, as montanhas, né? A gente já viu. Mas e o interior da Terra? Como ele é? Para chegar ao centro do planeta, partindo-se da região do Equador, seria preciso perfurar 6.378 quilômetros, medida do raio da Terra na latitude equatorial. Que é raio? Qualquer segmento de reta que vai do centro à circunferência de um círculo, certo? Atravessar mais de 6.300 quilômetros em direção ao centro do planeta não é tarefa simples. A maior perfuração ou sondagem da crosta terrestre foi realizada em Kola, na Rússia, e chegou apenas a 12 quilômetros de profundidade, distância muito pequena se comparada ao raio médio do planeta. Desse modo, pode-se dizer que os cientistas não conhecem diretamente o interior da Terra. Tudo o que se sabe é baseado em perfurações, uso de instrumentos como ultrassom e estudos sobre alguns fenômenos, como a erupção dos vulcões e a ocorrência de terremotos. Como os dados obtidos deste estudo, os cientistas propuseram um modelo que representa a estrutura interna do planeta. Então, esse modelo não foi visto, né, a olho nu, como podemos dizer, porque, como aqui disse, ninguém conseguiu chegar até ao núcleo da Terra. São dados, né, conseguidos através de pesquisas, de ultrassons, instrumentos que os geógrafos utilizam, algumas perfurações, certo? Que chegaram a esse modelo de interior da Terra, que é conhecido como o núcleo da Terra, né? Então, temos aqui a crosta terrestre, como vocês já conhecem, né? Que é o globo. Temos o manto, que é essa parte que está mais próxima da Terra. E o núcleo, que é o centro, né? Especificamente o centro da Terra, o núcleo. O que tem presente nesse núcleo? Nós vamos já saber do que esse núcleo é formado. E temos os continentes situados sobre as placas tectônicas. Também vamos saber o que são essas placas tectônicas, certo? Os continentes, né? Continente europeu, africano, tá certo? E de acordo com o modelo proposto, a estrutura interna do planeta é formada por 3 camadas, como a gente viu. As 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. São as 3 camadas que formam o interior da Terra. A crosta, primeiramente, é a porção superior da litosfera, onde os minerais estão em estado sólido. É nessa porção que vivem os seres humanos. A espessura dessa camada é variável. Na crosta
continental, apresenta profundidade de 30 a 80 quilômetros. Vamos ver aqui, ó, a crosta continental. Apresenta profundidade de 30 a 80 quilômetros. E na crosta oceânica, que está bem aqui, ó, pode variar de 5 a 10 quilômetros, certo? Esta é a crosta oceânica e esta é a crosta continental. Um minutinho, gente. Então, vamos lá, continuando aqui. Dei uma pausazinha, porque recebi uma ligação, certo? Então, temos a crosta oceânica, né? Aqui, ó. Que equivale, pode variar de 5 a 10 quilômetros. E a crosta continental. O manto. O manto é a camada entre a crosta e o núcleo, certo? Aqui, ó. Tá bem aqui o manto. Com a espessura de cerca de 2.950 quilômetros. Nessa camada, a temperatura pode chegar a 4.000 graus Celsius. Vamos voltar aqui para vocês verem o manto novamente. Ó. É muito quente, né? 4.000 graus Celsius. Materiais que compõem o manto formam o magma. É daí que provém as lavas vulcânicas que chegam à superfície da Terra quando um vulcão entra em erupção. Então, é daqui que saem as lavas, né? Do manto. E o núcleo, né? Que é a parte do centro. É a parte central do planeta, com raio aproximado de 3.400 quilômetros. A temperatura fica acima dos 6.000 graus Celsius, formado principalmente de níquel e ferro, minerais de elevada densidade. O núcleo também é chamado de NIF, que é a junção de dois componentes, né, químicos, o níquel e o ferro. É o NIF. Então, vamos passar aqui para a deriva continental, a teoria da deriva continental. Geralmente, tem-se a impressão de que os continentes estão parados e nunca se movem, né? No entanto, eles se deslocam de forma muito lenta e, por isso, não se percebe tal deslocamento. Então, voltando aqui. Para entender por que isso acontece, é preciso conhecer primeiro os estudos de Alfred Wegener, pesquisador alemão que criou a chamada teoria da deriva continental. Segundo essa teoria, os atuais continentes originaram-se da fragmentação da Pangeia, continente único que teria existido desde a era paleozoica, iniciada há cerca de 2 milhões de anos. Como está aqui no livro, na página 98, trago também a imagem aí da teoria continental. Após a fragmentação da Pangeia, os continentes resultantes continuaram se separando e se afastando ao longo das eras geológicas, até atingir a atual localização na esfera terrestre, como se observa na figura 2.4, como a gente vê aqui a Pangeia. Antes era tudo juntinho, ó. Há 225 milhões de anos atrás, e foram se separando, ó, no período Triássico, há 200 milhões de anos atrás. Foram se separando. Essa é a teoria, né? Para explicar a deriva dos continentes, Wegener admitiu que a crosta terrestre se desloca sobre o manto, da mesma forma que a madeira ou o gelo se deslocam sobre a água. Baseou-se em algumas evidências para chegar a essa conclusão, entre elas a coincidência entre a linha de recorte do litoral oeste da África e do litoral leste da América do Sul, mostrando que esses recortes se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Admitiu, assim, que a África e a América do Sul faziam parte de um único continente, o continente Gondwana. Como a gente pode perceber aqui, que é o continente africano e o continente da América do Sul, né? E o litoral leste da América do Sul. Eles
eram unidos, né? Vamos dizer assim. Pela seu formato, dá a entender que eles eram unidos, né? América do Sul com a África, devido ao formato, parece que é a união de um quebra-cabeça. A presença de determinados fósseis animais e vegetais, tanto na África como no Brasil, indicando que essas terras emersas provavelmente foram unidas no passado geológico. Afinal, caso fossem separadas, esses fósseis não apareceriam nos dois continentes, pois o Oceano Atlântico impediria a disseminação dessas espécies. Então, outro fato, né, que traz para comprovar que eles eram unidos são esses fósseis. Cabe destacar que em 1915, quando os estudos de Wegener foram publicados no livro A Origem do continente e dos oceanos, eles não tiveram boa aceitação por outros cientistas, pois a sua teoria não explicava a causa do deslocamento da deriva dos continentes. A explicação somente foi obtida alguns anos após a morte de Wegener, nos anos 1960, quando o avanço do conhecimento científico permitiu a elaboração da teoria das placas tectônicas. Então, ele só foi realmente comprovado, né, a teoria dele após a sua morte, porque ele não aceitava. Pergunta, né, vamos lá, a primeira pergunta. O território brasileiro e a América do Sul faziam parte de qual continente durante um período da era Mesozoica? Lembrando que a era Mesozoica, essa era aqui, ó, segunda, né? Está no livro também. O continente brasileiro fazia parte de qual continente? Território brasileiro. Identifique aí o território brasileiro, qual é o continente que ele fazia parte. Quero que respondam. Terceira, a teoria das placas tectônicas. Vamos ver aí a teoria das placas tectônicas. Sim, antes vamos ver aqui, ó, como era antes de se separarem, né? Um modelo aqui, ó. Temos aqui a América do Sul e a África, estão bem juntinhas. A Antártida e a Austrália, a Sibéria com a China, certo? A teoria das placas tectônicas. Então, de acordo com a teoria das placas tectônicas, nem a crosta terrestre nem a crosta oceânica são inteiriças. Elas não formam um conjunto contínuo. Na verdade, a litosfera é formada por várias partes, que recebem o nome de placas tectônicas ou placas litosféricas. Bem o nome de placas na página 25, né? As placas se movimentam sobre o manto, cujo material que o constitui, o magma, está em constante movimento. Como vocês podem ver aí na figura 25 da página 99 e nessa figura que eu trouxe no vídeo. As altas temperaturas no manto fazem o magma subir em direção às camadas superiores do interior da Terra, movimento ascendente. Aí, chegando, resfria e retorna ao interior, preenchendo o lugar do magma que subiu, movimento descendente. Estabelecem-se, assim, no manto, correntes ascendentes e descendentes de magma e gases que recebem o nome de correntes de convecção. Olhem aí, certo? Seus limites. Observem aí, aqui, né, o que significa essas setas. Essas setinhas aqui, ó, para uma de frente para a outra, é a área de choque das placas tectônicas, e as que estão uma para um lado e a outra para o outro, é a área de separação das placas, né? Quando elas se separam. Quando elas se chocam, acontecem o quê? Chamamos de terremoto, né? E quando elas se chocam,
elas se juntam. E quando elas se separam, acontecem os terremotos, onde as terras se separam, né? Como vocês sabem. E as correntes de convecção do manto? Por acumular muita energia, então, primeiro, antes de a gente passar para cá, vou fazer uma pergunta. Em qual placa tectônica se localiza o território brasileiro? Em qual placa? Está bem facinho. Quem conhece o território brasileiro vai saber responder. Corrente de convecção do manto. Por acumular muita energia, as correntes de convecção de magma deslocam horizontal e verticalmente as placas tectônicas, numa velocidade de 2 a 3 centímetros por ano. Ao se movimentar, essas placas se chocam umas contra as outras ou se afastam, provocando vários fenômenos geológicos, como vulcanismo, terremotos, dobramentos e falhas, que serão estudados na próxima unidade. Então, as convecções do manto, né, também são o choque das placas tectônicas, formam os vulcões, ó. Temos aqui os vulcões, terremotos, como eu falei antes. Quando elas se chocam, certo? Então, conteúdo é esse de hoje. Vamos fazer a atividade, certo? Vamos ver aqui. A atividade é do percurso 11 e do 12. Então, vocês vão fazer essa atividade todinha, ok? Até a 9ª questão. Respondam só a resposta. Já tem as perguntas, não precisam copiar. Quero somente as respostas, tá certo? Na próxima aula a gente corrige, ok? Mas mande a foto, ok? Então é isso. A aula de hoje. Fiquem com Deus.